uma empresa, produto ou serviço que não é inclusiva, nem sequer acessível, perde muitos clientes. Ela ainda gera um marketing negativo, não só com as pessoas afetadas, mas também aos familiares delas e aos amigos delas. E aí nós estamos falando de milhões de pessoas. E essa é a chamada indústria de 8 trilhões de dólares em escala mundial. Bem, então para a gente entender a diferença entre acessibilidade, inclusão e design universal, primeiro a gente precisa conceituar esses termos. Acessibilidade significa permitir o acesso. Então, segundo a norma 9050, significa dar a possibilidade e condição de utilização de algum espaço, projeto, serviço, transporte, comunicação e informação. É muito voltado para reduzir as barreiras existentes para as pessoas tidas na legislação como pessoas com deficiência, PCDs. E na maioria das vezes, acessibilidade são adaptações pensadas a posteriori no projeto para atender grupos específicos com diferenças funcionais, conseguirem utilizar algum produto, serviço, ambiente, processo que foi originalmente destinado a um suposto modelo de usuário padrão, que é o chamado homem médio, e é feito muito com a finalidade de atender a legislação. O desenho acessível ele é destinado exclusivamente ou preferencialmente ao uso por pessoas com características funcionais excepcionais. E por isso esses projetos acabam aparentando ter um aspecto meio médico, assistencialista ou especial. E essa maneira de pensar, eu acredito que reforça uma perspectiva da deficiência pelo modelo médico, que é tratar como um problema do indivíduo, que deve ser curado ou tratado tal qual uma patologia. E apesar de serem muito bem-vindos, esses produtos com desenho acessível, eles tendem a ser estigmatizantes e segregatórios. E o que é inclusão? Eu gosto muito do conceito de Gomes e Quaresma, de que inclusão é fazer parte de alguma coisa, é estar junto e entre os outros, ou seja, é pertencer. É um conceito mais amplo do que o de acessibilidade porque não é apenas dar o acesso, mas fazê-lo participar da experiência igualmente, sem segregação ou constrangimento. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não agir como uma discriminação compensatória, de pensar, eu já inseri um recurso de acessibilidade e pronto, basta. A acessibilidade não é um luxo, ela é um direito e é uma obrigação. Tem aquela frase popular da Mary Pat Hadabug que diz que enquanto a tecnologia torna a vida mais fácil para as pessoas que não têm deficiência, para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E é importante lembrar que é um direito garantido pela Lei Brasileira da Inclusão de 2015, Lei Federal 13.146, e é também um dever que pode sujeitar a multa. Agora, o design universal, por outro lado, ele é uma abordagem inclusiva de projeto que visa alcançar a variedade mais ampla possível de usuários, considerando todas as pessoas, de diversas culturas e com diferentes características antropométricas e sensoriais. Ou seja, o objetivo do design universal é planejar produtos, serviços, processos, espaços e mensagens para que eles permitam as mais variadas formas de uso, de experiências, de preferências, sem a necessidade de ter uma adaptação ou um desenho especializado. E aqui a gente passa a ter a compreensão de que todos nós, em algum momento da vida, vamos experimentar alguma situação de limitação funcional, seja ela momentânea, temporária ou permanente. Por exemplo, eu posso não escutar as informações sonoras de um vídeo porque eu nasci sem audição, e aí é uma limitação permanente. Mas eu posso também estar com uma infecção de ouvido, e temporariamente eu não consigo escutar. Ou eu posso também estar assistindo ao vídeo em um lugar muito barulhento, tipo um transporte público, e eu não conseguir escutar aquele vídeo momentaneamente. Ou o oposto também, né? Eu posso estar num lugar muito silencioso, como no meu trabalho ou numa biblioteca, e eu preferir assistir ao vídeo sem som. Ou seja, não se trata de atender a um grupo específico, mas é uma abordagem que é benéfica para todo mundo. E nesse mesmo exemplo, cabe também lembrar que qualquer ouvinte está sujeito a ter uma perda de audição quando idoso ou se sofrer um acidente. E aí? A gente precisa subverter a perspectiva. A deficiência ela não é um atributo ou condição de saúde de um indivíduo, e sim do contexto, que foi projetado
de forma deficiente e inadequada para atender os diferentes indivíduos com suas características variadas. Então, são os espaços que são deficientes, os produtos que são deficientes, serviços, mensagens, o ensino e quaisquer supostas soluções que atendem só alguns grupos seletos. Bem, e aí vem a questão, mas é possível um design que seja verdadeiramente universal? E aí o Ichiro Ueda e a Lia Buarque, eles fazem uma problematização bastante pertinente sobre a contradição do termo universal, porque sugere que seja possível um único projeto atender irrestritamente a todos, sendo que é improvável. Mas assim como o conceito de sustentabilidade, eu acredito que a questão central do design universal é que é um objetivo sistemático a ser alcançado. Então, segundo Gomes e Quaresma, não é apenas uma filosofia ou um ideal, mas acima de tudo uma construção contínua de soluções cada vez mais inclusivas. E a gente precisa ser cauteloso com esse mito da empatia em torno da profissão do design, de acreditar que um projetista ele é capaz de compreender o contexto e a experiência de um usuário fazendo um teste X ou Y, sendo que na prática a gente sabe que existe uma série de outros aspectos da experiência daquele usuário e que o projetista não consegue se colocar no lugar, porque ele vai sempre enxergar a experiência a partir da sua perspectiva. E está aí a importância do co-design, da gente trazer o usuário para dentro do processo projetual, para que ele possa identificar para o projetista qual que é a real demanda dele. E assim, para que isso seja possível, para que tenha resultados eficientes e um custo muito mais baixo, isso precisa ser uma das diretrizes principais do projeto desde o início. Não adianta querer implementar no fim do projeto. Naturalmente que é muito complexo a gente tentar mensurar toda a diversidade funcional possível dos usuários existentes no mundo. Mas aí tem uma dica interessante da Associação RGD no Canadá, que é projetar para atender as condições mais extremas ou atípicas de deficiência, que isso pode facilitar que outras diferenças funcionais sejam abarcadas também. Mas eu gostaria de expandir um pouco além essa reflexão. Será que é possível a gente pressupor um conceito de deficiência? O que é eficiência, então? E quem que definiu esse conceito? Quem que define o que é o parâmetro padrão do normal? É uma suposta maioria? Escolhida por quem? Tratando-se de humanos, será que existe um padrão? Eu acredito que é impossível a gente generalizar ou tomar regras sobre a infinita diversidade de características humanas. É um conceito que o Andrew Solomon traz para a gente de enxergar essas condições não como deficiências, mas identidades. Não é um problema do indivíduo, é só uma característica. Então tem pessoas que são brancas, tem outras que são negras. Algumas são surdas, outras são ouvintes. Algumas são heteroafetivas, outras são homoafetivas. Tem gente loura, morena, ruiva, gente cisgênero, gente transgênero, sem gênero. Tem pessoas com uma cognição acelerada, outras com uma mais lenta. Gente alta, baixa, gorda, magra. Algumas não enxergam. Outras precisam de óculos para enxergar, entende? Então, nós humanos somos semelhantes, mas todos absolutamente e profundamente diferentes. Não existe de verdade um normal. Ninguém é realmente o padrão. Esses signos, eles têm duas perspectivas. Por um lado, eles facilitam a identificação e a diferenciação. Então, numa esfera política, é fundamental que a gente classifique os grupos minorizados e desprivilegiados para poder unificar, fortalecer e defender os seus direitos e um tratamento diferenciado, sem sombra de dúvidas. Mas numa ótica social, os mesmos signos eles podem ser segregatórios, estigmatizados, reduzir a complexidade do indivíduo. E essa é a ambivalência das palavras, né? Que libertam as nossas ideias, mas também aprisionam. Tangibilizam, mas reduzem. Agora, o mais importante é a gente lembrar que o conceito de inclusão ele tem uma viabilidade econômica concreta. Só de pessoas com deficiência, nós estamos falando de cerca de 24% da população brasileira. No último censo do IBGE de 2010, isso correspondia a 45 milhões de pessoas. Atualmente, estima-se que a população tenha crescido pelo menos 10%. É muita gente. E numa ótica capitalista, a gente tende a medir o direito social das pessoas, a sua capacidade de produção e, consequentemente, de consumo.
E aí é preciso a gente ter cuidado para a gente não pensar de uma forma capacitista. A ideia precisa ser revertida. Todas as pessoas possuem um potencial produtivo e são consumidoras. Todos têm desejos, necessidades, incluindo seus amigos e familiares. Então, uma empresa, produto ou serviço que não é inclusiva, nem sequer acessível, ela perde muitos clientes. Ela ainda gera um marketing negativo, não só com as pessoas afetadas, mas também aos familiares delas e aos amigos delas. E aí nós estamos falando de milhões de pessoas. E essa é a chamada indústria de 8 trilhões de dólares em escala mundial. Essas pessoas segregadas, elas são um público voraz, se você for pensar bem, cheio de necessidades inexploradas pelo mercado e demandas de consumo iminentes. Fora que são grupos e comunidades super articuladas. Então, as empresas que os incluem, elas obtêm um consumo massivo dessas pessoas. Mas o oposto também. Então, hoje a gente tem um posicionamento consciente e politizado do consumidor, de optar não se tornar cliente das marcas que não se posicionam a favor das suas causas. E essa inclusão, ela precisa começar dentro da empresa. E que bom que é assim, porque equipes com maior diversidade de funcionários, elas tendem a ser mais criativas, porque tem pessoas diferentes, com bagagens riquíssimas, dialogando. E elas são empresas mais flexíveis, porque há mais troca de conhecimento, são empresas mais inovadoras e alcançam soluções mais abrangentes para o público. E esse público são todas as pessoas. As pessoas com diferenças funcionais, elas não podem ser consideradas um nicho de mercado, que a empresa pode optar como o perfil de cliente dela ou não. Recorte de público-alvo tem que ser baseado em interesse de consumo e não nas características pessoais do cliente. Então, pessoas com deficiência, elas são também clientes de quaisquer empresas e serviços, independente do nicho de atuação. Caso contrário, isso é um ato discriminatório, cuja responsabilidade tem uma punição prevista por lei. Mas cabe ressaltar a mudança de perspectiva. Inclusão é benéfico para todos os indivíduos, independente das suas características funcionais. Isso porque todos nós experimentamos em algum momento da vida diferentes limitações, sejam temporárias, momentâneas ou permanentes. Agora, para uma próxima conversa, é a gente entender como que pode incorporar práticas mais inclusivas nos nossos projetos. E para quem quiser saber mais desse assunto, eu indico o livro Design Inclusivo, da Danila Gomes e Manuela Quaresma, o Guia de Acessibilidade da RGD, no Canadá, e o livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon.